derramei muita água. Gente, boa noite, sou o Rafael. Desculpa, gente. Sou um discípulo de Jesus, casado com a Raíssa. Oi, Raíssa. Pai do Apolo e do Otoniel. Uhul! Como família, a gente tem o privilégio de estar servindo aqui. Pode alcançar aí, eu limpo. Não, me dá aqui, tá tranquilo. Bastidores. Perdão. Como eu estava falando, eu e minha família, nós servimos aqui no aeroporto. Junto com vocês, e é um privilégio nosso poder estar vivendo esse tempo, essa estação aqui juntos. Hoje é um dia muito especial para o Ministério Jovem da Igreja Batista Monte Serra. Nós hoje estamos vivendo 4 celebrações dos jovens multiplicadas. Glória a Deus por isso. Hoje mais cedo, o Campus Zona Sul, o Vox da Zona Sul, já pôde celebrar. Quem é que é da Zona Sul, dá um grito aí. Glória a Deus. Tem uma galera lá em Gravataí também, adorando, celebrando o Senhor. Um outro pessoal lá no Vale dos Sinos. Enfim, multiplicação é milagre. Deus está fazendo algo no nosso meio. Você acredita nisso? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor visitou cada um desses lugares, está visitando cada um desses lugares, e eu não creio que aqui será diferente. Eu creio que o Senhor está com a gente. Você acredita nisso? Você realmente acredita nisso? Amém, gente. Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês uma mensagem que Deus tem falado muito ao meu coração, desde o tempo que a gente viveu no retiro. Foi realmente um tempo muito especial. Quem estava no Retiro Vox 2026, dá um grito aí. Glória a Deus, gente. Foi um tempo separado por Deus, você sabe disso, eu sei disso. E realmente o Senhor nos visitou lá. E eu creio que Deus derramou sobre nós uma marca naquele retiro, que eu creio que não é algo para ter ficado naqueles dias, mas Deus deseja que nós venhamos continuamente a carregar essa marca. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão, todos os dias. Por isso eu quero te convidar a abrir em Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Se você está com dificuldade de abrir Eclesiastes, eu vou dar uma dica. Você vai bem no meio da Bíblia, acha os Salmos, daí dá uma folheada para a esquerda. Isso aqui é esquerda? Direita. Direita ou esquerda isso aqui? Isso aqui é esquerda. Daí você vai passar por Provérbios, Eclesiastes, daí vai ter o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 13... Chega no capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Todo mundo achou aí? Eclesiastes, capítulo 11, no verso 9. Como cultura de igreja, nós sempre desejamos que você abra a sua Bíblia, seja no celular, seja a Bíblia física. É sempre bênção estar com a Bíblia física. Mas hoje eu quero te encorajar fortemente a você anotar hoje. Hoje a gente vai folhear a Bíblia, hoje a gente vai riscar a nossa Bíblia. Se você está sem papel, está sem caneta, olha para os bancos aí da sua frente, tem papel, tem caneta. Se não tem, pega do banco do lado, está liberado. É para você usar. Hoje eu quero te encorajar a escrever, porque hoje a nossa mensagem ela vai ser muito participativa. Hoje nosso objetivo é vasculhar um pouco do texto e saber aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Por isso você precisa estar com a sua caneta na mão e o papel na outra. Olhos atentos. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 11, no verso 9, diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Apareceu. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Ande pelos caminhos do seu coração e conforme tudo que agradar aos seus olhos. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ira e remova o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Quero orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado pelo tempo de adoração que nós já tivemos aqui. Obrigado porque o Senhor já está nesse lugar. Obrigado porque
Hoje só podemos te adorar porque há tempos atrás o Senhor nos viu, Deus. E o Senhor decidiu, Senhor, se entregar em nosso favor, Deus. E hoje nós queremos entregar, Deus, o nosso coração, a nossa mente, a nossa atenção a Ti e somente a Ti, Pai. Hoje, quando nós nos achegarmos à Tua palavra, eu te peço, Deus, remove toda distração, Deus. Remove toda preocupação em relação ao que acontece do lado de fora dessa porta, Pai. Que os nossos olhos estejam de olho no texto e de olho naquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua doce, preciosa e maravilhosa voz. Mas eu também te peço, Deus, que o Senhor, nessa noite, firme e fixe ao nosso coração uma alegria que vem do céu, Senhor. Que ela seja contagiante por onde nós venhamos a passar. É no nome de Jesus que eu oro, clamo e peço, Senhor. Amém. Jovens, hoje eu tenho um convite a você, uma convocação. E ela é: alegre-se, jovem. Alegre-se. Não, vamos de novo. Eu tenho um convite, uma convocação a você. Alegre-se, jovem. Galera, eu preciso de participação aqui. Se você não é muito animado, eu vou te convidar a se soltar um pouco. Porque eu creio que Deus, o nosso precioso Deus, é um Deus de uma alegria espiritual. Existe uma alegria que não é passageira. E essa alegria está guardada para homens e mulheres que conheceram ao Senhor. Por isso que a alegria não tem a ver com o seu temperamento. A alegria não tem a ver com a sua personalidade. Não, eu sou mais quietinho mesmo. Não, eu sou de boa. Isso não tem a ver. A alegria é uma clareza, uma convicção, uma expressão de gratidão. Por isso que o convite é: alegre-se, jovem. Alegre-se. Deus deseja que eu e você venhamos a viver numa juventude que é alegre, que tem uma expressão no seu coração de gratidão. Alegria tem a ver com um movimento claro de adoração. Você está vendo aqui na foto quantos jovens alegres com mãos para cima. Essa é a foto do nosso retiro, se você não esteve junto com a gente. E eu creio que você precisa ter clareza de que Deus deseja sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque eu também sou jovem, tá? Tenho 2 filhos, mas sou jovem. Isso, né, Raíssa? Somos jovens. Eu desejo que Deus tenha sobre as nossas vidas uma alegria nessa estação. Na estação da juventude. Sabe por quê, jovem? Porque a juventude é passageira. A juventude, ela vem, mas ela também passa. A juventude nos dá força, nos dá animação, nos dá empolgação, temos energia. Mas em um determinado momento, se não aconteceu com você, vai dar uma dor nas costas antes de sair da cama. Aquela dor de cabeça, a dor no joelho, meu Deus, eu já estou sentindo com 27 anos, eu já estou sentindo isso. Eu não sei se isso vem junto com os filhos, mas eu já comecei a sentir. Mas a juventude, ela é passageira. Mais para frente a gente vai ver isso, mas talvez na sua tradução vai dizer que isso é vapor. Isso significa que isso se dissipa. Você tenta pegar com as suas mãos, mas vai embora. Sem você perceber, jovem. No nome de Jesus você já vai estar casado. No nome de Jesus você já vai estar com seus filhos. No nome de Jesus você já vai estar com a sua família. E você vai piscar e vai perguntar: ué, mas eu não era jovem até ontem? Eu já não pulava no retiro? Eu não saía para rolês tarde da noite? A sua juventude é passageira, por isso há um convite. Alegre-se, jovem. Deus te chama a viver uma vida de alegria nessa estação da sua vida. Perceba que isso é um imperativo do texto. O texto de Salmo o texto de Eclesiastes começa assim: Salomão nos convida a nos alegrarmos. Não é um simples toque, não é uma simples dica. É algo imperativo. Alegre-se, alegre-se, jovem. Perceba que a alegria deve ser vivida nesta estação. É por isso que no verso 9, o texto vai começar dizendo: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Se você está com o seu papel, se está com a sua caneta, já anote isso. Frise essa parte. Alegre-se, jovem, na sua mocidade.
Perceba de novo, há aqui o imperativo, alegre-se, mas também há um público-alvo, nós, jovem, mas também há um período, na sua mocidade. O convite de Salomão não é se alegrar na juventude, sua juventude, isso é motivo de alegria, não. O que Salomão está dizendo aqui é que no período da sua juventude, no período da sua mocidade, nessa época, nessa estação da vida, você precisa se alegrar. Você precisa ter alegria, jovem. E isso é tão importante. Essa mensagem é tão necessária. A mensagem de Salomão no livro de Eclesiastes é tão atual, porque vivemos tempos onde a nossa alegria constantemente é roubada. Constantemente as nossas alegrias, a alegria do Espírito, a alegria que vem do Senhor, a alegria pelas conquistas da vida, ela vai se perdendo. Por isso há o convite, eu vou repetir várias e várias e várias vezes. Alegre-se, jovem. Mas o que então é a alegria? Talvez você possa se perguntar, alegria é somente estar feliz, sorrindo? Não, a alegria vai mais do que isso, vai além do que simplesmente ter um sorriso. A palavra pode ser se regozijar, exultar, jubilar. O que significa isso? Eu não sei, são palavras muito difíceis. Mas uma outra tradução pode ser, se divirta, aproveite a vida, se deleite na presença do Senhor, alegre-se. A tradução que pode ser usada é, aproveite, saiba desfrutar dessa estação, saiba desfrutar da energia que Deus te concedeu, saiba desfrutar do tempo que Deus te concedeu. Saiba desfrutar das oportunidades, mas também da liberdade que Deus está te proporcionando, jovem. Você tem conseguido aproveitar isso? Você tem conseguido viver essa alegria do Senhor em todas as áreas da sua vida? Ou talvez você só é alegre nos finais de semana. Chegou sexta-feira, sextou, consigo estar com meus amigos, posso ir servir. Daí sábado do fute, dá para viver algo especial no futebol. Eu vivo alegre, top. Meio-dia, estou almoçando com a minha família. Pela noite tem tem Vox. Quase. Tem Vox, vivemos essa celebração. Domingo a gente serve, uau. Mas chega domingo de noite, a segunda-feira está batendo na porta. E aquilo que era alegria, como num conto de fadas, vai embora. É meia-noite, a carruagem virou abóbora. Quem pegou, pegou. E então você volta para a sua semana. Uma semana triste, apática, uma semana cheia de compromisso, uma semana que chama constantemente por ansiedade. Perceba que a mensagem da alegria é tão necessária para o nosso tempo, porque pesquisas e reportagens vão dizer que essa geração, a geração dos millennials, é a geração Z, a geração que nós vivemos, essa geração é considerada a geração mais ansiosa de todos os tempos. A geração que constantemente tem medo do futuro, preocupação com o futuro, com muitos e muitos gatilhos intensos, específicos, que precisam enfrentar ano após ano. Quer ver um exemplo disso? Você sai da escola pensando que precisa ir para a faculdade. Ai meu Deus, se eu não entrar na faculdade. Entrou na faculdade, bate a preocupação. Será que eu escolhi o curso certo? Ai meu Deus, se eu não escolhi o curso certo. Mas escolheu o curso, daí de repente você precisa do estágio. Porque se não entrar no estágio, já era. Outros vão pegar e vão passar na sua frente e você vai ficar para trás. Você até conseguiu o estágio, mas e aí? Está na hora de ser efetivado. Meu Deus, se eu não for efetivado, já era, fiquei para trás. Nunca vou poder trazer um futuro top para minha família. Consegui, terminei a faculdade e agora o bom emprego, quero uma promoção, quero ir além. Não estou feliz, preciso de uma família para ser feliz. Preciso de uma família para então ser alegre. Preciso de filhos para ser alegre. Preciso de uma casa maior para ser alegre. Constantemente a nossa geração tem sido ensinada que correr atrás com esforço próprio é sinal de que um momento ou outro você vai cruzar na alegria.
Mas aqui está um sinal de alerta. A alegria já está presente nessa estação. Você não precisa correr atrás do vento, atrás do vapor, para então ser alegre. Eu não estou aqui hoje para te desmotivar no trabalho, desmotivar na faculdade. Pelo contrário, eu estou aqui para te encorajar a se alegrar nessa estação. A poder viver na plenitude da presença de Deus. Porque o que a nossa geração enfrenta constantemente é dor e medo. Isso inclui mudanças climáticas, isso inclui a polarização política, isso inclui os perigos, a violência, isso inclui a instabilidade financeira. Coisas se levantam para roubar a nossa paz e alegria. Medos constantes. Por isso que faz muito sentido, domingo de noite, a ansiedade bater na porta. Por isso que faz sentido a alegria rapidamente ir embora. E você ficar com medo da segunda-feira. Ou ficar preocupado com a segunda-feira. Ou ficar apático na segunda-feira. É só bater o cartão, entrar e vamos lá. Vai, segue. Mas o convite de Deus é desfrute a sua juventude. Desfrute essa estação, porque ela é passageira, jovem. A estação na qual Deus te colocou, na sua mocidade, ela é passageira. Perceba, e aqui eu repito, que viver a sua alegria na sua juventude, na sua mocidade, não é um convite para você achar que a alegria está na juventude. A alegria não está na juventude, porque isso, enlouqueceria quem já é adulto, quem é da maturidade. É uma vida de tristeza, o restante não. Significa que na juventude é a oportunidade de desfrutar ainda mais essa alegria. Você pode viver como nunca esse tempo. Há uma oportunidade na liberdade que Deus te deu na sua solteirice. É por isso que você não precisa ficar sofrendo porque não está namorando. É por isso que você não precisa ficar sofrendo, jovem. Por isso você não precisa ficar ansioso esperando isso. Você pode viver uma vida alegre na solteirice. Você pode viver uma vida alegre na estação que Deus te está permitindo viver. Não significa que é para ficar cômodo. Deus quer que você possa construir um casamento. Mas tudo no seu tempo. Por isso, alegre-se nessa estação. Deus tem um desejo profundo para que eu e você venhamos a curtir essa jornada, curtir essa estação. Só que eu sei que você muito possivelmente já tem consciência disso. Você muito possivelmente já sabe disso. E alguns vão responder: porque eu tenho tanta oportunidade e liberdade na minha juventude, eu devo trabalhar mais do que nunca. Eu devo focar, eu devo fazer e conquistar as coisas lá na frente. Outros, talvez por outro lado, vão dizer: não, é minha juventude, eu tenho que relaxar. Daí não estuda, não trabalha, não faz nada. Vou ir no flow. Vou indo, vou curtindo a vida. Ou até alguns podem pensar: eu não sirvo para nada. Não dei certo nas faculdades, não dei certo nos relacionamentos, não dei certo nas amizades. Eu vou só existir. Mas não se esqueça, se você teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, a sua juventude não pode ser gasta de qualquer jeito. Ela precisa ser vivida em alegria. O mesmo convite que Salomão fez há tempos atrás, ele reforça. Deus reforça nessa noite. Nesse tempo, o tempo que você tem tantas forças e disposição, viva tudo isso para a glória de Deus. Você facilmente pode se perder nos achismos. Eu acho que eu preciso muito focar no trabalho nessa estação. Eu acho que eu preciso muito é só curtir nessa estação. Não é um nem outro, não é uma polarização aqui. Facilmente, por conta dessas polarizações, vivemos uma geração que é performática ou uma geração que é apática. Guarda isso. Uma geração que acha que tanto precisa produzir, fazer, não sei o quê, e postar, e compartilhar, e mostrar aquilo que eu conquistei. Ou uma geração que não tem alegria nenhuma para a vida, que é uma geração apática. Só vai. Entrei no retiro, vivi o retiro, mas saí igual do retiro. Cheguei na faculdade, vivi a faculdade, saí igual da faculdade.
Veio na celebração, vivo a celebração, mas saio igual da celebração. E alguns ainda trazem desculpas, mas eu não conheço ninguém. Mas eu não tenho tantos amigos, eu não tenho boa influência. Mas será que você está conseguindo viver a sua alegria na sua juventude? Será que essas desculpas, elas são paralisantes para você desfrutar daquilo que Deus tem para você? Meus amigos, minhas amigas, Deus, nesse primeiro momento, Ele nos permite sondar os nossos corações, para perceber se estamos vivendo de maneira alegre. Como que você se sente vivendo nesses últimos tempos? Você está mais para a geração que é performática, ou você talvez está mais para a geração que é apática, ou você de fato é a geração que se alegra na presença de Deus? Como que você tem vivido? Porque o texto vai seguir dizendo, no verso 9, seja feliz o seu coração nos dias da juventude. Frise essa parte também, não se esqueça de anotar. Seja feliz, jovem, o seu coração nesse tempo. Independente do ritmo que você possa estar, aqui surge um alerta do Senhor: o seu coração precisa estar feliz. Será que você, no tanto ato de fazer, performar, buscar, trabalhar, e aqui de novo não quero desencorajar o trabalho, mas será que no tanto ato de trabalhar, você consegue estar sendo feliz? Ou se você está lá do outro extremo, não está fazendo nada, só fica no sofá, Netflix, celular, curtindo, rindo, você consegue ser feliz também desse lado? Ou talvez, no meio de tudo isso, ao invés de felicidade, você só tem encontrado mais peso, mais dor, mais cansaço, mais sobrecarga, mais e mais angústia. Seja feliz o seu coração nessa estação, jovem. Será que você tem conseguido viver e reconhecer essa felicidade? Você tem conseguido se perceber nas suas atitudes, nas suas ações, isso? Será que isso é real para você? Porque se não for, eu conheço um Deus que fala: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa noite é a noite do Senhor, tirando sobre você a carga, o peso do cansaço, o peso do tanto fazer, talvez o peso da procrastinação, da preguiça, aquilo que tem cansado e trazido infelicidade ao seu coração. Por isso que o convite de Deus, ele é claro, ele é reto, ele é direto: seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Independente do ritmo, jovem, você precisa estar atento. Isso é um alerta. Como você está? Como está o seu coração nessa estação? Será que você está tentando controlar demais a sua vida? Na performance ou até mesmo no ato de não fazer nada? Isso também é controle. Porque se você está tentando controlar a sua vida, o próprio Jesus tem um alerta. Em Mateus 16, verso 25, vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Você consegue perceber o risco que você tem no ato de tanto querer controlar a sua vida e fazer do seu jeito, tanto do lado performático ou do lado tô nem aí, aconteça o que Deus quiser que aconteça, joguei para cima. Você tem a possibilidade de perder essa estação que é passageira. O modo de vida, deixa a vida me levar, ele não existe para um jovem que conhece Jesus. O modo de vida que tem seus objetivos, planos, metas, rotas criados por mãos humanas, não é uma marca de um discípulo de Jesus. A marca de um discípulo de Jesus, de um jovem de Cristo, é dependência da presença de Deus. E com essa dependência produz alegria. Alegria, jovem, de novo, é expressão de gratidão por aquilo que esse Deus está fazendo na minha vida. É reconhecimento purinho de que esse Deus
Ele é o soberano, Ele que sabe. Eu decidi parar de querer controlar, decidi parar de querer salvar a minha vida, mas eu quero perdê-la por favor de Cristo. Eu decido abrir mão do controle da minha juventude para que o Senhor a conduza, para que o Senhor me mostre a maneira certa de viver minha juventude, jovem. Portanto, correr ou nada fazer, cabe a pergunta: como que você está vivendo, jovem? Você só está correndo ou não está fazendo nada? Porque isso produz algo em nós. Será que você está perdendo as oportunidades da alegria da juventude? Será que você não tem nem conseguido estar presente nas celebrações, porque tem agendas para fazer, agendas para estar? Nós não somos religiosos aqui, de achar que é pecado você faltar à celebração para estudar para uma prova. Mas eu pergunto, será que isso também não é resposta, às vezes, de uma procrastinação? Não consegui estudar, não deu tempo porque eu estava focado em outras coisas. Por isso, eu deixo de lado o ato de estar reunido em igreja. Será que às vezes o ato de você não fazer o seu devocional pela manhã e ter um encontro com a alegria da presença de Deus logo cedo, porque você saiu meio atrasado, porque você ouviu o despertador tocando 1, 2, 3 vezes e deixou para depois, e daí fala, não dá tempo. Repito, não somos religiosos aqui, mas reconhecemos quando isso é desculpa ou quando isso de fato é uma necessidade. O que tem sido para você isso? Você tem conseguido desfrutar das alegrias que Deus proporciona em todas as estações? Tem conseguido desfrutar dos tempos que Deus tem oportunizado nessa estação, jovem? Meu amigo e minha amiga, o texto volta para nós, mostrando que Deus deseja que eu e você venhamos a dar passos práticos em direção a essa alegria. Se até agora foi mais conceitual o que eu e você lemos, talvez as suas anotações foram mais o conceito da alegria, foram mais aquilo que Deus deseja sobre nós, eu quero te encorajar agora a dar passos práticos em direção a essa alegria, a viver uma vida de alegria na juventude. É por isso que o texto vai continuar dizendo, ande pelos caminhos do seu coração, e conforme tudo o que agradar aos seus olhos. Eu e você precisamos entender que quando olhamos para esse texto, o contexto da cultura judaica, ao olhar para coração, não é o órgão, coração por si só. Não está falando sobre o coração, mas está dizendo que a leitura, o original do texto, o lev, como pode ser dito, se eu falei corretamente, acho que não, traz a ideia de que no coração, nesse lev, é o centro da nossa vida interior. Isso engloba as nossas emoções, isso é a nossa mente, isso é a nossa vontade, isso é a nossa coragem, isso é a nossa alma, é o nosso interior. Quando então o texto diz para que nós venhamos a andar pelos caminhos do nosso coração, ele está dizendo, ande pelos caminhos do interior, aquilo que está no seu interior, que isso possa ser um norte, que isso possa mostrar os caminhos, aquilo que é conforme agradar os seus olhos, isso é aquilo que está diante de você. Mas, calma lá, porque a palavra de Deus também nos ensina que o coração do homem é enganoso. A palavra nos ensina que o nosso coração, por vezes, nos prega peças. Mas o que Salomão está dizendo aqui, não é de um coração que não conhece a Jesus. O que Salomão está dizendo aqui, é de um coração, de um centro, de um interior, que foi regenerado. Um coração que foi tocado por Cristo, e agora pode tomar e fazer boas escolhas. Você pode fazer boas escolhas no interior do seu coração? Você consegue andar pelos caminhos da sua juventude com o norte daquilo que
o Senhor tem dito ao seu interior. Precisamos entender que Deus, quando entra nas nossas vidas, Ele faz uma regeneração do nosso interior. Já não somos mais movidos por algo ganancioso, já não somos mais presos a culturas pecaminosas, mas fomos libertos, agora podemos viver uma transformação. Para quem viveu o retiro, vivemos uma metamorfose dada por Deus. Precisamos entender, jovem, que Deus agora nos torna capazes de compreender, por meio do seu Santo Espírito, os caminhos pelos quais devemos andar. É por isso que, se nós venhamos a viver uma alegria na estação da juventude, o encorajamento de Salomão é: ande então, por onde o caminho, por onde o seu coração, por onde vier a direção do seu interior. Meus amigos, minhas amigas, precisamos entender que Deus está transformando a nossa juventude de dentro para fora. Efésios 3, o verso 17 diz: Cristo habitará em seu coração, ou seja, no centro do seu interior. Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Percebe que o Senhor, à medida que cada vez mais consolida o processo de santificação nas nossas vidas, nos permite andar em passos de alegria. Você tem seguido aquilo que o Senhor, no espírito do seu coração, tem te mostrado o que deve fazer? Você confiaria a sua vida nisso? Todas as decisões, jovem, discípulo de Jesus, da Igreja Batista Monte Serrato, estou delimitando bem. Você pode dizer que todos os passos e estações, lugares que você está hoje, foi porque você andou seguindo aquilo que Deus está falando ao seu coração? Você confiaria nisso? Você pode reconhecer Deus nisso? Porque há um alerta no texto. Ele segue dizendo: mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Tudo que você está vivendo nessa estação da sua vida, todos os lugares que você tem entrado ou os lugares que você tem decidido sair, as amizades que você tem iniciado, aquelas que você deixou para trás, os relacionamentos que você decidiu entrar de cabeça, todos eles, Deus trará a julgamento. E isso não é para trazer peso aqui, isso é para trazer temor. Será que eu estou vivendo uma vida conduzida pelo Senhor? Será que a presença dEle tem enraizado o meu coração a ponto de eu ser transformado? E a partir disso dar passos em direção ao que Deus tem para mim? Será que você vive uma vida de alegria conduzida por Deus? Ou você vive uma vida de alegria por conta dos prazeres terrenos? Sabe por quê? Porque eu preciso ser sincero aqui. Nesse mundo você pode encontrar alegria sim. Você pode encontrar coisas lá fora, lá na esquina, lá dentro da sua faculdade, lá nas festas, coisas que vão colocar um sorriso no seu rosto. Mas tudo isso é passageiro. Quando eu e você decidimos viver uma vida com o Senhor, podemos viver uma alegria que é eterna. Uma alegria que não muda. Uma alegria que é constante, porque é uma alegria que é expressa em gratidão. Já não são mais as circunstâncias que me fazem ser alegre, mas é a clareza e a certeza de que eu fui salvo por Cristo, liberto por Ele, e Ele habita no meu coração. Meu amigo e minha amiga, alegre-se. Mas ao mesmo tempo, saiba que Deus trará julgamento. E isso não é contraditório. Isso não é algo que se anula, porque parece que Deus está falando: vai lá, se diverte, se solta. E depois outro fala: nem tanto.
Isso não é contraditório. E como que a gente pode explicar isso então? Há uma clareza. Deus nos chama a apreciar a vida sim. Deus deseja que nós venhamos a nos alegrar na vida sim. Isso é um fato. Porém, contudo, mas Ele não deseja que nós venhamos a cometer iniquidades. Deus não deseja que nós venhamos a viver uma vida de libertinagem. Guarda isso, jovem. Há uma grande diferença entre liberdade e libertinagem. Liberdade é você poder dizer não. Libertinagem é você achar que faz tudo. Se permitir a fazer tudo. Ah, dá nada ir nesse rolê, dá nada estar com essa galera, dá nada entrar nesse relacionamento, dá nada. Deus quer que eu curta, Deus quer que eu seja alegre. Se me faz feliz, que mal tem? Não é isso que o mundo diz? Meus amigos, minhas amigas, Deus declara que trará julgamento para que nós venhamos a ter consciência de que todos os nossos atos passam pelos olhos de Deus. Deus deseja que nós venhamos a viver uma vida de equilíbrio, um equilíbrio exigido para assegurar que o prazer não seja imprudente, para que o desejo não seja imprudente, para que as vontades não venham a ser imprudentes, que não seja um abandono pecaminoso. O prazer é experimentado na fé e na obediência. Salomão diz repetidamente, ele nos encoraja constantemente a viver uma verdadeira satisfação, porque a alegria é um presente dado por Deus. A alegria é um dom de Deus. E fica a pergunta aqui, hoje o que você faz ou deixa de fazer, você pode ter certeza, clareza, convicção de que tudo isso é conduzido pela mão de Deus? De tudo isso foi tocado no interior e Deus direcionou no interior do seu coração? Porque se você não tem certeza, eu te encorajo a ficar alerta. Porque Deus trará todas essas coisas a julgamento. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nem mesmo o ato de você gastar a sua juventude com qualquer outra coisa, sem ser a alegria da presença de Deus. Jovem, não desperdice a sua juventude. Eu conheci verdadeiramente Jesus aos meus 19 anos. Eu sei o quão afundado na ansiedade eu estava aos 18. Eu sei o quão preocupado eu estava com o meu amanhã no começo dos meus 19. Eu sei quantos medos eu tinha, mas também sei o Deus que me resgatou numa noite chuvosa, escura, lá no meu quarto. Um Deus que eu olhei com profundidade e falei, Senhor, se Tu é real, assume o volante desse carro porque eu vou bater. Eu já não sei mais viver alegre. Jovem, não desperdice a sua juventude. Seja por prazeres terrenos ou por um descaso momentâneo da vida. Seja intencional em cada momento a se alegrar. Deus deseja, jovem, que você viva e aproveite todas as oportunidades que você tem. Eu me lembro que no final da minha faculdade eu me formei em economia. E eu fui pego de surpresa, eu confesso. Eu estava finalizando o curso, estava no último semestre, e daí fui falar com o orientador do curso, porque eu não estava tão perto de me formar assim quanto eu achava, porque tinha uma parada das horas complementares. Vocês já viram isso? Prestem atenção nisso. Eu fui lá, fiz a faculdade, vivi tudo que tinha para viver, vivi as matérias, passei, graças a Deus, reprovei em algumas, aconteceu, mas terminei. Só que as horas complementares, elas eram palestras, elas eram congressos, elas eram eventos, que eram experiências necessárias para que um estudante pudesse ter toda a abrangência que o Ministério da Educação recomenda que a gente passe. A todo, acho que eram umas 300 horas que precisava ter. Eu tinha feito estágio, mas estágio é umas 60 horas só de preenchimento. Eu fiquei louco. Eu me lembro que eu me apavorei. Eu me lembro que eu perguntei para o orientador,
Está me tirando. Tudo o que precisava ser feito dentro dessas 4 paredes eu fiz. Mas por que nas horas complementares eu não vou conseguir terminar? Cara, eu estou no último semestre, quantas palestras eu preciso ver para fechar 300 horas? Isso é impossível. E eu me lembro da resposta que veio online. É que isso tudo faz parte da experiência. Guarda isso, jovem. Aproveitar as oportunidades fazem parte da experiência acadêmica. Assim como aproveitar as oportunidades que Deus te concede na juventude, fazem parte dessa estação. Será que você aproveita as oportunidades das novas amizades? Será que você é focado? Vem para orar, vem às 7h30 porque já começou o louvor e sai às 9h. Porque você só quer pegar o louvor, só quer pegar a mensagem e partiu. Ou você aproveita as oportunidades que Deus tem? Será que você curte as células de uma maneira tão intencional como poderia? Ou você só faz o que tem que ser feito? Está por estar. Será que você vive a sua faculdade na intencionalidade, com propósito? Ou só faz porque tem que ter um diploma, tem que mostrar para os meus pais? O trabalho então, cadê a alegria do trabalho? Ou é só para tirar uma renda? Você aproveita todas as oportunidades que Deus te concede? Porque elas fazem parte da experiência. Elas fazem parte dessa estação que é passageira. Todas as oportunidades precisam ser vividas em alegria, jovem. Será que você está conseguindo viver isso? Ou tudo isso é mais para frente eu vejo? Meus amigos, se um momento ou outro nós estaremos diante, não do orientador do curso acadêmico, mas diante do próprio Deus, que perguntará para nós: você aproveitou todas as oportunidades? Você fez o que fez como deveria fazer? Como está a sua alegria, jovem? O texto se encaminha para o fim, no verso 10, e diz: afasta do coração a ira e remove o sofrimento do seu corpo. Salomão aqui, mais uma vez, nos encoraja então, primeiramente a andar, a tomar uma direção, mas também nos encoraja a afastar do nosso coração a ira. E a ira, talvez na sua tradução, possa ser colocado como ansiedade, mas também pode ser colocado como provocação, talvez está aí, ou uma aflição, independente do que aconteça. Pode estar sendo colocado aí na sua Bíblia, na sua tradução: afaste aquilo que está no seu interior. Salomão está dizendo aqui com clareza: não basta somente você andar em direção àquilo que traz alegria ao seu coração, mas você precisa tomar uma decisão de afastar aquilo que tem trazido peso ao seu coração. Ansiedade, ira, estresse, irritabilidade, preocupação, isso precisa ser afastado. O medo precisa ser afastado. E talvez você possa se olhar como um refém dessas coisas. Mas de novo, anota, risca no texto, porque perceba, há uma afirmação, há uma imposição aqui: afaste do coração. Deus entregou a você a responsabilidade. Afasta isso de ti, jovem. Você não precisa andar com essa ira no coração. Você não precisa andar com essa ansiedade agarrada em você. Você não precisa andar com essa tristeza presa no seu interior. Afasta isso, jovem. Há um convite de Deus para que você abrace a alegria, mas também afaste aquilo que pode roubá-la. Essa responsabilidade é sua. Já vimos que o Senhor regenera o nosso coração, nos dá o dom da alegria, nos dá o presente da alegria,
Mas Ele também, na dependência da sua presença, fala: jovem, afaste isso. Como é que está o seu coração, jovem? Será que você tem conseguido viver alegria? Sim, mas rapidamente elas se perdem por conta das tristezas do coração, por conta das angústias, por conta dos medos, por conta das preocupações, porque até agora você não atingiu as metas que você fez sobre si mesmo. Já cheguei aos 25 anos e ainda não estou casado. Já cheguei aos meus 25 anos e ainda não terminei a faculdade. Já cheguei aos meus 30 anos e não tive as minhas realizações. Cheguei aos meus 18 e até agora não tenho amigos. Será que tudo isso tem roubado a alegria da presença de Deus? E eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes ou Deus trata com futilidade. O que eu estou dizendo não é sobre jogar isso tudo para fora, ou melhor, fingir que nada acontece. O encorajamento que o texto nos diz aqui é que essas coisas não te prendam, que você possa ter gratidão pela estação que você vive, mas ao mesmo tempo que tome passos práticos para uma mudança na presença de Deus. Meu amigo, minha amiga, você não precisa viver preso a essa ira, você não precisa viver preso a essa ansiedade. Você pode, na dependência do Senhor, afastar todas elas para poder experimentar da alegria. E isso não é só sobre a sua juventude, não. Isso é para o restante da sua vida. Constantemente o diabo tentará roubar a sua alegria. Para aqueles que sabem, as quintas-feiras são o nosso dia da família. É o dia de folga ministerial. E nessa quinta-feira especificamente, Deus nos presenteou com um dia lindo na quinta, dia de sol, estava maravilhoso. Nós saímos, nos divertimos, fomos na Redenção, fazia tempo que a gente não ia na Redenção. Está tão caótico quanto já era. E foi muito especial, a gente passou a manhã com as crianças, a gente foi para a Zona Sul depois, ficamos na casa da minha sogra. Mas em um determinado momento do tempo, enquanto a gente voltava de carro para casa, a minha antiga amiga voltou. A irritabilidade. O estresse começou a falar alto. A incomodação começou a voltar. E o meu filho, o Apolo, que no banco de trás cantava, brincava com o irmão, começou a me irritar. Começou aquilo a me incomodar. Começou a incomodar. E o primeiro momento, eu vou ser vulnerável, eu perdi. Apolo, filho, não precisa gritar. O segundo momento, que você acha que eu fiz? Eu perdi de novo. Olhei para trás, Apolo, não grita. Mas o terceiro momento, Deus me lembrou: afaste do seu coração a ira. Eu me lembro que a Raia até se assustou. Eu estava dirigindo, eu botei a seta para o lado, estacionei o carro em cima da calçada mesmo. E eu abri a Bíblia, Eclesiastes 11, verso 10. Afaste do coração a ira. Naquele momento eu orei e falei: Deus, eu repreendo essa irritabilidade do meu coração. Por fé eu me apossei disso. Por fé eu decidi olhar com alegria aquele momento. Botei a seta de volta para o carro e falei: Apolo, vamos cantar mais alto então. E a gente começou. E eu me lembro que foi tão especial voltar para casa, porque naquele momento eu decidi não fechar o meu coração ao Senhor. Pelo contrário, afastar aquilo que pode roubar a alegria. Jovem, deixa eu dizer, há coisas no seu coração, no meu, que querem tirar o tempero da vida, o sabor da vida, que querem remover a alegria, e sem você perceber, a amargura vem, a irritabilidade vem, a tristeza vem, e você perde
uma estação que é passageira. Por isso, afaste do coração a ira. Remova o sofrimento do seu corpo. Remova aquilo que pode exteriormente afetar a sua vida. Quais são decisões que você precisa tomar, jovem? Anote, reforço. Que você precisa deixar de viver, que isso tem mais trazido dano e roubado a alegria. Quais são os lugares que você precisa sair, porque você percebe que isso está roubando a alegria? Quais são os lugares que você precisa deixar de ir? Quais são as pessoas que você precisa colocar um fim, porque isso rouba a alegria? Como que você pode morrer para si mesmo mais, para abraçar a alegria? Jovem, não desperdice a estação que Deus te deu. O luto, a raiva, a ira, eles não são para ser ignorados, são para ser tratados na presença de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não terá aflições, porque Jesus nos ensina que isso teremos nessa terra. Mas eu estou te encorajando, por meio da palavra de Deus, a você declarar: Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, eu me alegrarei em ti, não importa o que se levante, eu decido estar na sua presença. Sabe qual é a melhor maneira de você viver uma vida alegre? Se não tomou nota, anota. Seja grato. A melhor maneira de você viver alegre é ser grato. Eu me lembro que nessa quinta-feira eu voltei para casa e olhei para a nossa parede, que tem vários quadros. As crianças já estavam dormindo, a Rai já estava dormindo, e eu comecei a olhar para cada foto, cada estação que Deus tem me permitido viver ao lado da mulher da minha vida, e comecei a dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor entregou a mulher da minha mocidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor entregou os filhos da minha juventude. Obrigado, porque cada estação eu tenho aproveitado. Seja grato, jovem. Essa é a maneira de você viver uma vida alegre. Talvez você diga: não tem nada para eu ser grato. As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã na sua vida. A vida é o maior presente que Deus pode te dar aqui. Melhor, uma vida com Cristo é o melhor presente que o Senhor pode te dar aqui. Isso já é motivo de gratidão, jovem. Por isso, alegre-se, jovem. Alegre-se na sua mocidade. Alegre-se, jovem, na sua juventude, pois a juventude e o vigor são passageiros. Se hoje eu pudesse te dar um conselho, jovem da Igreja Batista Monte Serra, é que você, por meio do Espírito Santo de Deus no seu coração, não desperdice essa estação, mas viva ela em alegria, viva ela em gratidão, viva ela em empolgação. Jovem, externalize a vida que Deus te deu. Há uma vida que Deus compartilhou no seu interior. Efésios nos ensina que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pedro nos mostra que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra nos ensina que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, angústias, dores e limitações espirituais, para que na presença dEle, somente dEle, vivêssemos uma alegria que permanece, uma alegria que não se dissipa, uma alegria que não é vapor, uma alegria que perpetua para toda a eternidade. Você acredita isso, jovem? Você realmente acredita? Então externalize isso em adoração, amém, em aleluia, em louvor ao Senhor. Aplauda Jesus se você crê, jovem. Se coloque em disposição, se coloque